Amém, meus irmãos, amém. É Páscoa, Jesus ressuscitou. Morreu na cruz, mas ressuscitou no domingo, no terceiro dia. E nós celebramos a Páscoa com o maior entusiasmo e a maior alegria possível no coração, porque a ressurreição é o evento mais importante da história que aconteceu no universo inteiro. Não tem nada, absolutamente nada no universo e nenhum marco histórico existente que se compare àquele domingo de manhã, quando Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor, ressurgiu da morte para a vida e pelo poder da sua ressurreição e com o selo do seu Espírito nos colocou diante dessa possibilidade de vivermos sob o poder da ação da ressurreição de Cristo Jesus sobre os lugares nas nossas vidas, tão doentes, tão necessitados de cura, sobre os traumas que temos carregado há tanto tempo, sobre as nossas incapacidades que de vez em quando tentam nos definir como pessoas, como homem, como mulher. O poder da ressurreição reconfigura tudo o que diz respeito à nossa humanidade, à nossa sanidade, à nossa espiritualidade. Agora carrega a força, o impulso da ação transformadora de Cristo Jesus por seu Espírito Santo. Porque fomos comprados e estamos agora debaixo do poder da ressurreição de Cristo Jesus, que vai trazendo novidade de vida pelos caminhos onde antes nós tínhamos que chorar os nossos lutos, as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas perdas. Cristo Jesus é aquele que restaura e refaz todos os seus caminhos e a nossa história. E nesse dia de Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus, quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Do 19 ao 22 nós vamos ler. Ao 21. Do 19 ao 21, João 20, de 19 a 21. É um momento aqui muito marcante e um momento que tem tudo a ver com o nosso momento hoje aqui de quarentena, de coronavírus alastrado pelo mundo, que nos deixa confinados, que nos deixa, de certo modo, presos sem a nossa rotina de antes. Estamos presos, estamos trancados em casa. E aqui é domingo, no fim do dia. De manhã Jesus aparece para as mulheres, assim que ele ressuscita. No começo da tarde Jesus visita os discípulos no caminho de Emaús. E no final da tarde Jesus aparece para os discípulos que estão trancados em casa. E olha só o que acontece. João capítulo 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja com vocês. E dizendo isto, mostrou as mãos e o lado. Então alegraram-se os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus outra vez: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Irmãos, é Páscoa. A Páscoa é celebrada pelos judeus séculos e séculos antes desse evento da ressurreição de Jesus. E na Páscoa, você se lembra, os judeus estavam prestes a serem libertos da opressão e da escravidão dos egípcios.
e na última praga os primogênitos todos morreriam, exceto aqueles que estivessem nas suas casas, que tivessem comido do cordeiro totalmente queimado, partilhado com as famílias que não tivessem gente suficiente para comer um cordeiro inteiro. Então tinha senso de partilha, tinha senso de sacrifício e tinha o sangue no umbral da porta, de modo que o espírito de morte, quando passasse e percebesse o sangue, passaria por cima. É interessante que, se a gente pensa no inglês Páscoa, que é Passover, é passar por cima, que é justamente isso. O sangue do cordeiro que foi colocado no umbral da porta fazia o espírito de morte passar por cima. A Páscoa em Êxodo aponta para Jesus Cristo de Nazaré. Porque do mesmo modo que o sangue inibiu a ação da morte, lá com os judeus, no umbral das portas, há 2000 anos, e hoje, aí na sua casa, no seu coração, na sua família, o poder do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, inibe o poder de morte sobre a sua casa e a sua família, inibe a ação do mal sobre a sua história, sobre quem é você, sobre a sua identidade. O sangue de Jesus preserva a vida. E o cordeiro na Páscoa dos judeus, ele era suficiente para uma família. Ele era suficiente para aquele povo específico. Jesus é aquele de quem João mesmo disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o cordeiro na Páscoa era suficiente para resgatar aquele povo, aquela família e preservá-los em vida, Jesus é o cordeiro suficiente para a humanidade. Jesus é o cordeiro que resgata o mundo inteiro da ação das trevas. Jesus é o cordeiro que devolve vida aos ambientes de mortes em qualquer lugar, no tempo e no espaço. Jesus é o cordeiro suficiente, com seu sangue vertido, que sela em nós a marca de Deus, que nos comprou, que nos atraiu para si e nos chama de filhos. Chama você de filho, chama você de filha, faz você carregar uma identidade que sustenta você e te socorre no momento da angústia, que alinha você e equilibra o seu coração nos tempos de profunda aflição. Mas aí Jesus vem, ele toma a ceia, no momento da Páscoa, ele toma a sua última ceia com os discípulos. E Jesus diz: vocês farão isso como um marco, um memorial do meu sacrifício. Vocês vão se lembrar da minha morte todas as vezes que tomarem a ceia. Por isso, a ceia que Jesus toma com os discípulos dias antes de morrer e então ressuscitar é um marco histórico. Marca a primeira vinda de Jesus e aponta para o seu sacrifício e coloca em nós a responsabilidade de perpetuarmos esse gesto. Por isso que nós temos a ceia na nossa igreja com frequência, mensalmente. Por quê? Porque a primeira ceia foi tomada com os discípulos. E Jesus coloca isso como um marco que vai se estender até quando? Até a segunda vinda de Jesus. Então a ceia não é um ritual sagrado. Não é um ritual de benzição, sabe? Não é uma mandinga. Não é um culto mais importante. A ceia é o encontro daqueles que são discípulos de Jesus, daqueles que foram marcados pela sua primeira vinda e que vivem para demonstrar a esperança da segunda vinda de Jesus.
A Santa Ceia é o que nós fazemos para apontar a primeira vinda e para apontar a segunda vinda que há de acontecer. Jesus toma essa ceia e é morto, crucificado, martirizado, apanha, sofre de maneira brutal, de maneira indescritível e injusta. Sofre as dores e sangra o sangue que deveria ser a punição sua e minha. Jesus, o Rei dos Reis, o Deus soberano, morre e cancela a dívida que nós tínhamos com Deus. E Jesus não é aquele que apenas cancela a dívida do nosso passado, mas é aquele que abre possibilidades de uma nova história ser escrita no futuro. Por isso ele ressuscita. A morte de Jesus compensa o que nós fomos. E a sua ressurreição garante o que nós podemos ser. Esse é o ponto, meu irmão. Jesus ressuscita. E ao ressuscitar, ele aparece para as mulheres, aparece para os discípulos em Emaús e aparece aqui para um conjunto de discípulos, um grupo de discípulos que está trancado com medo. Nós estamos trancados. Estamos em quarentena, mas de vez em quando nos trancamos na alma por causa dos nossos medos, dos nossos receios, por causa das marcas dolorosas que nós sofremos na vida. Uma infância dura, uma criação abusiva, relacionamentos completamente desfigurados, carências totalmente desequilibradas. Nós carregamos quarentenas emocionais. Nos fechamos conforme a vida vai nos marcando. Mas Jesus aparece. No meio do caos, Jesus aparece. Para gente trancada com medo, Jesus aparece. Para gente trancada para tentar se preservar, Jesus aparece. E aqui nós lemos que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Aqui é domingo, meu irmão. É o primeiro dia. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus. O que isso aqui diz para você é que agora a sua vida não precisa mais ser o resultado, o resíduo do seu passado sofrido, das suas dores, dos seus relacionamentos mal resolvidos, das suas dores mal curadas, das suas feridas que não se fecham. Sua vida não é mais aquilo que o seu passado te causou. A sua vida é aquilo que o primeiro dia da semana pode dizer de você. Meu irmão, Jesus ressuscitou. É o primeiro dia. Domingo é o primeiro dia da semana. A ressurreição é um novo marco, meu irmão. Eu não sei como que está a sua mente agora, como que está a sua vida, mas a ressurreição de Jesus é o marco que você precisa ter hoje. O marco da sua vida. O ponto de partida hoje, nesse domingo, nesse dia, hoje, nesse momento. O marco da sua vida, a sua vida daqui em diante tem que ser aquilo que a ressurreição pode gerar em você e não aquilo que o seu passado e os seus sofrimentos geraram em você. Jesus te cura, Jesus faz morrer aquilo que cheira a morte em você e traz vida sobre você na ação da ressurreição, na ação do poder daquele que movimenta céus e terra e todo o cosmos e o universo. Porque te ama e porque quer que você saiba que a sua vida pode recomeçar. É o primeiro dia. Tudo agora se faz novo. Tudo agora depende do hoje. Tudo depende desse momento.
É o primeiro dia, é o início, é onde o passado se anula e é onde o futuro de esperança toma o lugar. E você pode ser marcado por essa força que atua em você e que faz você perceber que muitas coisas, o coronavírus, os seus desafios, os seus problemas, muita coisa pode te confrontar, mas nada disso vai comprometer você. Você pode ser confrontado, mas você não vai ficar comprometido e corrompido, porque a sua referência é o ponto de partida onde todas as coisas se fazem novas, onde nem a morte teve o poder de superar a ação de Cristo Jesus, trazendo vida. O ponto de partida meu e seu é a ressurreição, é onde nem sequer a morte pode arranhar você e eu. É o primeiro dia. E os discípulos estão trancados, estão com medo. Eles estão assim acuados. Talvez seja esse o nosso tempo. Um tempo de estarmos trancafiados. Mas estarmos trancados não pode ser o resultado do medo. Estamos trancados para preservarmos uns aos outros, para estancarmos a propagação de um vírus altamente contagioso, para conseguirmos declarar como filhos de Deus que a vida humana preservada é responsabilidade nossa. Todo ser humano é um ser sagrado e digno de todo respeito e digno de toda preservação. Por isso nós estamos assim. Mas estarmos trancados não pode ser o resultado do medo. Tem que ser uma consciência de responsabilidade. Mas pode ser que hoje aí você esteja enfrentando o desafio de ter que lidar com seus medos. Talvez esse tempo de quarentena esteja te afetando, talvez você acorde de vez em quando querendo que tudo isso seja só um pesadelo e não é. Deixa eu falar uma coisa para você, minha irmã e meu irmão. Jesus está aqui conosco. No ambiente da sua casa, Ele está aqui onde eu estou. Ele está onde o nosso medo nos deixa acuados. Ele está com aqueles que se sentem fragilizados, que se sentem atemorizados, que não conseguem ver a esperança. Jesus atravessa as paredes do medo. Sabe o que é bonito aqui? Que eles estão trancados. E Jesus simplesmente aparece. A porta da casa está trancada. Trancada pelo medo. Porque os judeus estão lá fora, os mesmos judeus que fizeram Jesus ser morto por Roma. Estão dispostos a matar qualquer um que se diga discípulo de Jesus. Então os discípulos estão trancados. Estão com medo. E Jesus aqui aparece. Meu irmão, o que o Senhor está dizendo para você hoje, minha irmã, é que Jesus é o Deus que nos visita atravessando as nossas trancas do medo e derramando a sua paz sobre você. E Ele faz isso por uma razão. Porque Ele quer transformar você em um agente de paz. Porque Ele quer fazer de você um discípulo que se compromete em ter um tipo de vida que exala compaixão, misericórdia, que vive para assumir as rédeas de uma caminhada de recuperação da humanidade, de recuperação da história, de contribuir com Deus para que a ação do plano de salvação seja efetivada em todos os seres humanos, homens e mulheres de todo lugar, de toda raça, tribo, nação, de todos os povos.
Jesus invade as nossas trancas. Jesus invade as paredes onde você se esconde com medo. Isso aqui é formidável. Ele se apresenta com esse toque de paz. Porque aqui no versículo 19, estando a casa trancada, veio Jesus e se pôs no meio deles. Nós estamos falando de um Jesus que se coloca no nosso meio. Não é de um Jesus distante. Não é de um Deus completamente indiferente. Não é de um Deus no céu que só pode se mover se ele for muito louvado, se orarem muito a ele, se fizerem muita ação litúrgica e religiosa de troca, se derem muita oferenda para ele, que é uma divindade, aí sim lá do alto ele pode fazer uma coisinha ou outra para alguém, não. Esse não é o nosso Deus. Não é um Deus com quem a gente negocia. Não é um Deus com quem a gente faz trocas para garantir que ele compareça. Jesus é o Deus que se coloca no meio. Jesus é o Deus que, se você estiver sentado aí num sofá, deitado na sua cama, na mesa da sua cozinha, Jesus é o Deus presente aí. É o Deus que está, porque Ele é. E tudo está nele. E mesmo tudo estando nele, tendo sido criado por ele, feito para ele, ele é o Deus que se volta, que se coloca no meio, que se envolve. Jesus não está distante. Jesus ressuscitou para se identificar com você e a sua dor e os seus medos. Jesus é aquele que se coloca no meio da sua família para estabelecer a paz onde o caos tem tomado a vez. Jesus é aquele que se coloca no meio, que se coloca à disposição para reparar a bagunça e a desordem interna. Jesus ressuscitou. E ao ressuscitar, ele atravessa as trancas do nosso medo. Ele te visita. Ele restaura o seu coração. Para que, tendo sido restaurado, o seu coração passe a ser doador. E a sua identidade é de alguém que, como filho de Deus, supera os medos e os temores na ação transformadora daquele que ressuscitou e, por ressuscitar, atravessa as nossas paredes de medo e nos coloca diante da vida com uma responsabilidade e uma vocação dada por Ele mesmo. Ele se coloca no nosso meio, Ele se identifica com você. Jesus está com você. No lugar mais profundo do seu coração, Jesus está aí agora com você. E em nome de Jesus, que você perceba essa ação real de Cristo Jesus afetando tudo que você é, tudo que você tem vivido, tudo que você tem dito, em nome de Jesus. Jesus ressuscitou. Se coloca no nosso meio. E é Ele quem diz: paz seja com você. Paz. Jesus não está dizendo que a paz é um talvez. Jesus não está dizendo que a paz depende do que você vai dizer. Jesus não está dizendo que a paz depende do quão religioso você consegue ser, de quantas ações religiosas você consegue desempenhar. Jesus está falando que a paz é um imperativo, é uma realidade dada por Ele para você. Jesus é aquele que diz: paz seja. Não é paz será. É paz seja. É
É uma ordem de Jesus na história para recuperar quem você é e a sua casa. Paz seja com você, com o seu espírito, com os seus sentimentos. A paz seja com quem você é por inteiro. Que a paz seja no seu corpo, no seu raciocínio. Que a paz seja sobre as suas memórias, sobre as suas lembranças. Que a paz seja sobre os seus planos, sobre os seus pensamentos em relação àquilo que Deus quer dar a você e fazer de você. Paz seja com você. E Jesus fala por 2 vezes. 2 vezes Jesus fala, paz seja com você. É porque a paz é algo que Jesus valoriza e é algo que Jesus quer presentear a todos nós de uma forma verdadeira e definitiva. Jesus quer encher sua casa de paz agora. Ele quer te convencer de que a ação do poder da sua ressurreição pode devolver a paz num ambiente tomado pelo estresse, pela dúvida, pelos conflitos. E dizendo isto, versículo 20, mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Nós não podemos ver Jesus com suas marcas hoje. Mas Jesus mesmo disse, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Porque nós que não vimos, mas cremos, somos aqueles capazes de ver o que os olhos não conseguem enxergar. Nós somos aqueles que enxergam com a profundidade do Espírito. Nós, quando vemos o Senhor, somos tomados de alegria. Eles se alegraram quando viram. Jesus hoje quer se revelar a você, ao seu coração, te preencher de uma paz transbordante e nisso fazer com que você supere seus medos em relação ao futuro, ao coronavírus, à sua saúde, à sua família, em relação ao futuro do país. Supere tudo isso com a alegria de quem foi tomado e abraçado pelo Cristo ressurreto. E agora? Vive como quem foi enviado. Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Meu irmão, Jesus está aí tomando você, tomando as suas dores agora, enchendo seu coração da verdadeira paz, enchendo você de uma perspectiva de alegria profunda, nova. Sabe por quê? Não é só para que você supere esse tempo de coronavírus sendo transformado em quem você precisa ser. Não é só para que você se sinta confortável no meio do caos, é para que você se sinta responsabilizado dentro do caos e quando tudo isso passar que você continue, perpetue a ação transformadora de Deus sobre as pessoas com quem você vive, convive, sobre o seu próprio lar. Que a sua vida seja a cada novo amanhecer uma expressão de alguém que foi enviado por Deus para marcar a história e para trabalhar com Deus nessa ação missionária de recuperar homens e mulheres e seres humanos dos seus lamaçais emocionais, da destruição do pecado e da escuridão de uma alma que não viu Deus. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Jesus ressuscitou, meu irmão. Jesus ressuscitou, minha irmã. A ressurreição é o marco do recomeço. Porque é Jesus que invade as trancas do nosso medo. E nos invade para se colocar no nosso meio, para se identificar conosco, para nos trazer essa plena sensação de que somos pertencidos e abraçados. E que podemos ver, para além dos olhos, ver com o Espírito, ser preenchido na nossa espiritualidade de uma forma plena. E ao sermos preenchidos, fazemos
com que a paz e a alegria seja o tom da nossa vida. Ver o medo sair de cena e dar total lugar à transbordante paz e a uma vida de alegria, da alegria de quem foi enviado por Deus para transformar a história. Jesus ressuscitou. Ele é o Cordeiro suficiente para o mundo. O Cordeiro que te resgatou. Que invadiu sua vida e pode invadir você ainda hoje. Naqueles medos mais sombrios e profundos. E derramar a paz e a esperança sobre você. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, te damos graças por tua vida em nós. Obrigado pela tua ressurreição. Obrigado por esse marco na história que nos devolve significado, que nos devolve força, que nos devolve impulso de vida, que nos faz, mesmo diante dos cenários de morte, caminhar com passos de esperança, como aqueles que viram a vida, como aqueles que experimentaram a vida em si, que foram tomados no seu coração pela ação do Espírito Santo, renovando, enchendo de alegria pelos olhos da fé, aqueles que viram Cristo ressurreto e viram a morte, o pecado, a solidão, dar lugar à comunidade, ao perdão e à vida. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem restaurado a nossa família, porque o Senhor tem restaurado nesse tempo as nossas casas e que ao sermos restaurados possamos caminhar na direção de levarmos a restauração a todos os lugares, levarmos a restauração a todos os cantos, aos confins de toda a terra, fazemos com que a nossa esperança em Cristo Jesus seja exalada e proclamada em todos os lugares onde o Senhor nos colocar, para todas as pessoas com as quais o Senhor nos fizer ter um mínimo de contato e relação, que sejamos promotores da compaixão e da misericórdia de Deus sobre a história, sobre toda a humanidade, todos os homens, todas as mulheres, em nome de Jesus, te bendizemos, te adoramos, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe, queridos, queridas. Nós vamos, quando tudo voltar ao normal e quando nós pudermos voltar a ter o nosso culto na nossa igreja, no nosso endereço, nós vamos fazer uma mega festa. Então algumas pessoas perguntaram se vai ter ceia. Nós oramos e entendemos que a ceia é uma celebração em comunidade. Ela não é um ritual sagrado que tem a ver com o pão e com o suco de uva, mas é a mesa o significado, é estarmos em comunidade que traz sentido à ceia. Então, quando nós voltarmos para a nossa igreja, para o primeiro culto, nós vamos fazer uma mega festa e não importa se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto domingo, vamos celebrar a ceia no primeiro domingo em que voltarmos a nos encontrarmos presencialmente. Vai ser um tempo muito bom, uma festa imensa, vai ser algo assim fenomenal. Meu irmão, que Deus te abençoe, que a graça de Jesus alcance seu coração, sua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tenha uma boa semana. Se você quiser fazer sua contribuição, você pode acessar o nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar aqui nos comentários e você pode ter acesso ali às contas, pode ter acesso a nós, ao pastor, fazer sua contribuição e que Deus te revigore e que a ressurreição seja a marca da sua vida. Tenha esperança de que não importa o que você esteja enfrentando, o marco da sua vida é o poder de Cristo sobre todas as afrontas da morte. Que essa seja a marca da sua vida essa semana. Em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.